Fala pessoal, tudo bom? Samuel Falcão aqui, de volta com o Eitamar Podcast, hoje num formato um pouquinho diferente aqui. Tô sem o Levi, abração pro Levi aí, que hoje não pôde vir por questão de trabalho. O Levi trabalha, né? Ainda não está conseguindo viver do podcast, então eu tive que estar aqui hoje sozinho, né? Fazendo o programa de hoje, que é um programa especial. Eu vou estar aqui com o Sensei Luiz Carlos Júnior, da Federação Cearense de Karatê. Sensei, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Fala um pouquinho, pessoal, quem o senhor é, para a gente poder começar esse papo aí. Bom dia a todos. Bom dia, Samuel. Obrigado por estar aqui nesse podcast. Meu nome é Luiz Carlos Júnior, sou faixa preta quinto dan, profissional de educação física e presidente da Federação Cearense de Karatê, licenciado nesse momento. A gente vem desenvolvendo a modalidade já aqui dentro do estado do Ceará há 38 anos, né, que é a história da federação, e eu estou há 12 como presidente da federação. A Federação de Karatê, ela tem eleição? Como funciona? Isso, a eleição é de 4 em 4 anos, né? Na verdade, eu estou no terceiro mandato, né? Eu não vou dizer que caí de paraquedas. Em 2009, eu era tesoureiro da federação e com o convite da Confederação Brasileira de Karatê, o presidente da federação ser vice-presidente da confederação, então eu tinha uma fila, né? E essa fila não era o próximo ali, né? Não era nem o próximo, né? Tinha 2 vice-presidentes e foram eles que me colocaram realmente ali de paraquedas, o professor Paulo e o professor Arimatea, né? Que a vida eram deles, né? Só que eu acho que é por caminhos, né, que a gente trilha, né, às vezes chega antes da hora. Realmente, na época, eu não estava preparado para aquilo. Mas a maturidade e a necessidade vai fazendo a gente mudar para realmente fazer acontecer isso. O seu pai também foi presidente da... Meu pai foi presidente, né, até 2009. Né, foi quando aconteceu esse episódio. Depois ele virou presidente da Confederação em 2013, né, até 2020. Né, e aí a gente vem nessa crescente de trabalho dentro da modalidade, né? Em 2012, quando realmente ele assumiu a confederação, o Karatê do Brasil era 38º do mundo. E hoje nós encontramos brigando entre os 3 maiores do mundo, né? Caramba. Então, foi um trabalho desenvolvido que tudo era feito aqui no Ceará. Na verdade, Samuel, nós fomos mais de 20 anos de oposição à confederação. Mas uma oposição para fazer realmente acontecer. Né? Realmente a outra gestão entregou realmente o Karatê no fundo do poço, com um número bem pequeno de praticantes, com federações somente com o estatuto. Hoje nós temos das 27 federações do Brasil realmente de fato e de direito, realmente funcionando. Então isso deu um up muito grande no Karatê. Hoje o Karatê do país tem em torno de 4 milhões de praticantes. Nossa. Aqui no Ceará nós temos em torno de 80 a 85 mil praticantes, né? Então, tudo que é ser feito hoje a nível nacional, primeiro se faz aqui no Ceará. Se tornou referência. Assim, né? Tornando referência. Eu tive lá na federação, né? Acho que fui 2 vezes lá fazer uma visita à federação. Realmente é uma estrutura fantástica, né? Eu até falei para o senhor, é algo que se o jiu-jitsu chegasse a isso, seria maravilhoso pra gente, sabe? De todo o suporte que vocês conseguem dar para os atletas. É a melhor estrutura do Brasil, a daqui do Ceará? É a melhor da América Latina, né? Naquele formato, né? Do atleta ser completo todo ali. Né? A gente só perde, inclusive, para a posição de treinamento da França, né? Que lá na França já são todas as modalidades, né? O karatê, o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo e a luta greco-romana, tudo junto. Que lá é uma entidade só, então torna maior. Mas nós somos hoje a maior da América Latina em relação a uma modalidade de estrutura. Eu achei fantástico, sabe, o trabalho, achei algo assim extremamente organizado, entendeu, sabe, extremamente a forma que vocês fazem aquilo acontecer, entendeu. Eu não conhecia, né, infelizmente eu era muito ignorante em relação a isso, né, eu via o karatê ali muito nas escolas e tudo, achava que era algo bem menor. Eu realmente me surpreendi muito, né, apesar de estar dentro das artes marciais, mas vivo dentro do mundo ali do jiu-jitsu, acabo que muitas vezes não olhando para o lado, né, a gente faz muito isso, mas eu fiquei maravilhado com a estrutura da Federação de Karatê.
E espero que a gente consiga, né, caminhar com todas as artes marciais em algum momento para algo parecido, né? Ou pelo menos na mesma direção, porque vocês fizeram um trabalho muito bom mesmo, de gestão, de organização, muito bom, fantástico. Há quanto tempo aquela estrutura da federação existe ali? Ali a gente, na verdade, Samuel, a gente vem trabalhando já desde até antes da confederação chegar aqui. A gente tinha um terreno ali no Castelão, na época da Copa do Mundo, que aquele boom da Copa nós transformamos esse terreno para o Prato Futuro, e logo em 2018, quando teve essa oportunidade, nós se instalamos ali. Então a gente já está aí mais ou menos com 4 anos. Então é recente aquela estrutura daquela forma, ela é recente. E aqui dali nasceu das dificuldades que os atletas passavam. Vamos trazer aqui um caso tipo Rio de Janeiro. Tem o Parque Olímpico. Existia hotel em frente ao Parque Olímpico, mas os atletas não podiam passar e a pé, tinha que ter transporte. E isso tudo ficava uma coisa inviável. Começou a ser inviável esse treinamento, porque tinha para entrar no determinado local, tinha horário para isso, horário para aquilo. E o atleta, quando ele quer realmente fazer diferente, ele precisa de algo bem mais amplo. Ele não pode ter horário pré-determinado para aquilo, tem que ter disciplina. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos que mandar os atletas para fora do país. E quando chega fora do país é outra realidade de estrutura, cultural, já vem a língua, né, cultural, as dificuldades. Então, e a gente acompanhou vários anos não vou dizer que se mantendo, e a gente tem que estar sempre em crescimento. E aí, quando a gente teve aquela oportunidade de transformar realmente, a gente trouxe para o Ceará, e olha que a gente tinha propostas bem maiores para ir para outro estado. Mas como a gente é apaixonado por onde a gente nasce, onde a gente está, não. E pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais aqui, então a gente diz, vamos trazer para o Ceará, e aí Deus colocou a Lei Parana com aquele centro para a gente, nós estamos a transformar, tanto que em 2021, né, nós tivemos o tricampeão mundial. Foi formado o ano todo ali, praticamente ele passou o ano todo treinando ali com a equipe brasileira, e a coisa mostrou tanto que antes, na madrugada, eles estavam saindo para correr, para fazer a questão do fuso horário, com relação que o evento foi em Dubai. Então mostrou que aquela estrutura, junto com o Estado, contemplava que a gente tinha até apoio da Polícia Militar, acompanhando eles na parte noturna, né? Que tinha que ir correr, ir correndo, fazendo a parte física. Então mostrou realmente que o atleta, ele precisa de uma estrutura voltada para ele, para uma coisa bem maior. Com certeza. Né? E aí quando a gente fala, às vezes a pessoa acha, não, mas é só o atleta. Não, mas o atleta ele é a vitrine para espelhar tantas crianças, tantos jovens, para conseguir chegar ali. Às vezes não é nem o título de campeão mundial, mas são as formas e o anseio que aquele atleta traz na formação dele, na autoconfiança, na dedicação, no respeito à vida, né? E isso é o mais importante, que a gente mais se prima exatamente em cima disso. Isso é fato. Assim, eu sou depois que eu lhe conheci, né, tá com um tempo agora, fiquei sabendo de várias ações aí que o senhor já executou, até para outras artes marciais. Eu achei isso também fantástico, né? Às vezes o pessoal tem muito aquela visão ali do meu, né? O meu e o meu. Mas eu vejo, eu sinto o seu apoio, né? Eu vejo o seu apoio em relação às outras artes marciais. E hoje o senhor tem caminhado mais dentro do jiu-jitsu, né? Eu vejo que tem muita gente do jiu-jitsu que tá próximo. O que o senhor acha que a gente precisa melhorar? Como é que o senhor acha, qual é a sua visão em relação ao jiu-jitsu hoje? Porque, assim, eu acredito, posso estar errado, o senhor tá mais em campo aí, pode até me corrigir, mas que o jiu-jitsu deve ser uma das artes marciais que mais cresce, né, nos últimos 10 anos, mais cresceu nos últimos 10 anos. E eu acredito que nós devemos estar ali entre as 3 ou 4 maiores do Ceará, né? Perde para o Karatê, né, eu acredito. Deve perder para o judô, deve perder para o Muay Thai, eu acho. Mas a gente deve estar por ali. Não tem como a gente ter esse número preciso, porque infelizmente o jiu-jitsu não tem, né, a questão dessa organização toda que o Karatê tem aqui no Ceará. Mas o que é que o senhor acha que a gente precisa melhorar? Qual é a sua visão hoje caminhando dentro do jiu-jitsu sobre? Samuel, até tem um curso que houve
É do Charles. Charles Nardelli. Isso. E eu fiquei assim, eu falei até para ele, professor, ainda bem que o pessoal de jiu-jitsu não tem uma visão bem ampla. Ele disse assim, por quê? E eu passei só 15 minutos assistindo o curso dele. Pela prática realmente, pelo que se pode fazer com o jiu-jitsu. O que falta, Samuel, assim, sendo bem sincero, as pessoas vão tirar um pouco da vaidade de dentro. No momento que eu tiro a vaidade, que eu respeito o Samuel, que eu respeito o professor A, professor B, né, que todos nós temos divergências, não adianta te ter divergência dentro de casa, com a família, você imagina fora. Exatamente. Na hora que a gente tirar essa vaidade, respeitar, a gente não assim, não vou trazer para o popular, não denegrir a imagem do outro, não, porque o outro não sabe jiu-jitsu, porque fulano sabe. São pontos de vista que as pessoas, às vezes, que vão iniciar, não conseguem entender. Que a pessoa chega ali na academia de jiu-jitsu, ele quer treinar o jiu-jitsu. Exatamente. Ele não quer saber se é com top, se é com se é com faixa azul, se é com faixa roxa. Não, ele quer treinar o jiu-jitsu. No karatê, na hora que a gente tirou essa vaidade de dentro, começamos a botar, respeitar que o professor tá ali, o professor A, B, C, independente de qual clube, de qual entidade que ele pertence, mas que ele esteja fazendo o karatê, a gente conseguiu decolar e estamos hoje aí. Então, no momento que o jiu-jitsu tirar essa vaidade de professor, não, vamos sair, vamos trazer na porrada. Porque qual é a visão que se tinha do jiu-jitsu? Brigador ali, pitbull, né? Pitbull, e a gente sabe que não é aquilo. Uhum. Aquilo ali é um grupo que passou, que também no karatê também passou, às vezes ainda aparece também, né? Que vem para denegrir realmente, mas na hora que se fala realmente, pega a essência, que o jiu-jitsu é o pai de todas as artes marciais. Todas saíram do jiu-jitsu. O karatê, o judô, o taekwondo, todos saíram do jiu-jitsu. Então aí você imagina o potencial que o jiu-jitsu tem. Sendo bem trabalhado, bem organizado, assim, pula. Eu acredito até, sendo bem realista, o jiu-jitsu talvez tenha até mais praticantes do que o karatê. Dentro do estado do Ceará, Brasil eu sei que tem. Mas dentro do estado do Ceará, dentro do que falta é exatamente tirar essa vaidade das pessoas, de realmente entender o próximo. Porque é muito fácil dizer assim, não, mas esse cara não é bom, mas puxa a história dele. Onde ele começou, fez um projeto social dentro de uma escola que não tinha nenhum faixa azul, era um faixa branca, realmente ele gostava de ralar. Então, esses pequenas ações que começam é onde dissemina maior o esporte. E o jiu-jitsu tem essa pegada. Até eu digo muito, foi um estudo que a gente viu que a idade de 3 a 14 anos, os esportes que sobressaem é o karatê e o judô. Porque naquela parte ali de formação, de disciplina, de 15 a 30 anos é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Muay Thai, que é aquele momento que a juventude quer disseminar, que eu posso, tal, eu sou tal. E isso, a gente como professor, se souber levar isso, a gente consegue aumentar ainda mais. É aquele momento que ele quer testar realmente se ele tem vontade de fazer. E o jiu-jitsu tem possibilita isso, né? Isso possibilita isso, né? E aí um jiu-jitsu bem ensinado faz toda a diferença. Você pode pegar todos os alunos que passam na sua academia, no seu grupo, o cara fez karatê ou fez judô. Depois ele vai para o jiu-jitsu, porque ele testou ali, testou. Não, agora eu preciso de uma coisa mais forte, que me dê mais uma questão de realmente de briga. Do combate, do combate, sim, para tentar vencer o outro. E isso, às vezes, algumas linhas podem dizer assim, mas isso não deveria existir nas artes marciais. Mas é só naquele momento. É só naquele momento ali, momentâneo de extravasar. E o jiu-jitsu é bom que, pelo fato de não ter a pancada, né, em si, o strike ali, ele machuca menos, né? Então a gente consegue fazer muitos combates todo santo dia e terminar, tomar um banho, ir pro trabalho, pra faculdade. Se isso fosse num karatê, no Muay Thai, ia machucar mais. Sim. Provavelmente a pessoa não ia ter essa condição de depois tá continuando. Eu acho que o senhor foi muito cirúrgico no que o senhor falou. Eu concordo assim, sem tirar nada. Eu acho que realmente uma coisa que atrapalha muito o jiu-jitsu é a vaidade, sabe? Até a gente comentou um pouco antes, né? Eu estava falando sobre outra assunto, eu falei sobre esse narcisismo, né? Do que o pessoal do jiu-jitsu tem esse ego, essa vaidade.
E isso atrapalha muito, sabe? Aconteceu, eu fui candidato a vereador, né, na última eleição para vereador, fui candidato. Eu não me achava ali só a melhor opção, eu não me achava só nada disso, mas eu queria me colocar como opção, né? E o que eu vi foi, a gente teve várias opções, né? Tivemos ali talvez umas 6 opções no jiu-jitsu, 6, 7 opções, de pessoas boas, né? Tinha todo tipo de gente ali, tinha pessoas muito bem intencionadas, boas, tinham pessoas que não estavam tão bem intencionadas assim, enfim, tinha todo tipo de gente, mas a gente tinha, dos 7 ali, a gente tinha uns 4, 5 que eu olhava e dizia, esse cara quer fazer, esse cara quer ajudar, esse cara quer se comprometer. O jiu-jitsu, ele tinha aproximadamente, a gente tentou fazer um levantamento, tentando ver a quantidade de equipes, né? Que cada equipe tinha aproximadamente ali umas 25 mil pessoas em Fortaleza, né? Era uma estimativa, poderia ser bem mais do que isso, mas menos dificilmente seria. Eu precisava, assim, no partido que eu estava, de 3 mil e pouquinho de votos para poder entrar. E a maioria estava mais ou menos 5 mil votos, 6 mil votos, dependendo do partido. O jiu-jitsu tinha condição, naquele momento, de ter feito uns 4 vereadores, sozinho, sabe? Só que o que aconteceu? A própria comunidade do jiu-jitsu decidiu votar em pessoas totalmente aleatórias, fora da comunidade. Se nós juntarmos todos, a gente não tinha feito um, sabe? Então, foi um negócio assim. Teve gente que gastou 100 mil e tirou 1.000 votos, né? Eu, graças a Deus, não gastei dinheiro, não teve investimento, não teve nada disso. Não era a minha intenção investir, fazer... e até nem tinha, né? Não era, além de não ser minha intenção, não tinha. A gente tirou aí 700 votos, 600 e poucos votos, mas sem investimento. E se somar todo mundo, não entrava um. Então, você vê que tem... Primeiro tem o narcisismo, tem a vaidade, tem o ego. Eu senti que teve até um certo... Tipo assim, eu prefiro que o outro ganhe do que ele, sabe? Infelizmente. E hoje a gente é obrigado, muitas vezes, a bater na porta de um desconhecido que desconhece a arte marcial, entendeu? Desconhece as dificuldades que a gente passa para pedir ajuda, para pedir apoio, né? Para pedir uma passagem, para pedir, né, uma inscrição, para pedir sei lá, um acesso a um programa de alguma coisa, para pedir uma porta que se abra. A gente tem que bater na porta de um desconhecido. Eu defendo muito a ideia, né? Eu fiquei bem avesso à política, né? Já era meio assim, aí tentei, aí que eu fiquei mais avesso ainda, mas eu acredito que não tem outro caminho, sabe? Não tem outro caminho, não tem o que possa ser feito se não for através da política, sabe? Não tem. E Samuel, isso que você falou, da quantidade de pessoas nesse momento, desde que sai candidato, eu venho batendo isso já há vários anos, que não há união, não há unidade em relação a isso. Como você mesmo falou, tinha 6, 7 no jiu-jitsu. A gente bate em cima da vaidade, bate a pessoa querer o poder por qualquer coisa e não o poder para fazer. Que quando a gente tem pessoas bem intencionadas, que querem, que já entenderam que a política é tudo, é triste, mas é a realidade. Exatamente. Né? Quando a gente fala, eu também sou avesso à política, porque a gente acha que as coisas é para realmente acontecer. Está lá na nossa Constituição, direito ao esporte, direito ao lazer. A educação, a segurança, saúde. Segurança. E não acontece. Então, por que não acontece? Porque se colocam pessoas ali que não estão preocupadas com realmente, com nenhum esporte em si, com nenhuma educação, com nenhuma saúde, realmente. Quanto mais a população estiver fragilizada, com necessidade de pedir, ela vai... Votar em quem não... Votar em quem... Não é que não mereça, que todos que estão ali, eles têm um ideal, né? Mas não, que tem uma responsabilidade e um objetivo comum, como o tio Samuel, como tinha os demais. Só que, o Samuel vai ser eleito e aí o jiu-jitsu da academia dele vai ser o melhor. Esquece que na hora que o Samuel for eleito e for a um determinado local, as pessoas vão querer botar um jiu-jitsu. É muito comum quando alguém chega próximo à administração pública, as pessoas dizem assim, você é vereador, aí chega um prefeito e diz assim, vamos botar o jiu-jitsu? Bota o jiu-jitsu na minha localidade, bota o jiu-jitsu no meu bairro.
Aí depois as pessoas dizem assim, só porque ele é vereador do jiu-jitsu, botaram tudo de jiu-jitsu todo canto. Não. As pessoas têm a necessidade de massagear o ego daquela pessoa que está ali à frente. Eu digo isso que quando eu fui coordenador do município de Fortaleza, o karatê já existia em todas as escolas. Mas todo pedido era para botar mais karatê. Aí a pessoa dizia assim, mas karatê de novo? Eu disse, gente, não é? Chegava numa escola, não, só quero se for karatê. Não, mas era para massagear o ego de quem estava trazendo. E aí cabe a nós, professores, saber direcionar. Não, se tem um aqui a 500 metros já tem um jiu-jitsu, então vamos botar outra modalidade, vamos botar um tênis de mesa. Exatamente. Entendeu? Mas o problema é exatamente isso. Quando a gente cai em cima da vaidade das pessoas e diz, não pode ser o Samuel, não pode ser o A, B, C, aí acaba votando em qualquer um. Mas na hora que precisa fortalecer, aí fica, não, mas o político não olha. Não, porque a gente deu a opção para outro que não tem um compromisso com aquilo. Exatamente. E cada político ele tem um viés de compromisso. Se ele investir tanto, ele vai canalizar para onde investiram nele. E o esporte sempre fica em última mão, sempre vai ficando. Por quê? Porque é um lazer, é uma brincadeira, o cara tá ali extravasando, então para ele não tem aquele. Só que ele esquece que quando ele extravasa, ele melhora em casa, no trabalho, em tudo que ele vai fazer, tudo, na saúde, em tudo. É uma comunidade, as artes marciais, que infelizmente ainda não se fecharam em relação a isso, né? Tipo assim, de ter os seus, né, ali eleitos, de fato, né? De verdade. Porque tem ali uma pessoa ou outra que olha, né? Mas, como o senhor falou, não é algo específico, né? Eu vou dar um exemplo, às vezes, as comunidades religiosas, né? Tipo, os evangélicos. Os evangélicos têm os seus, sabe? Né? Tem os pastores, tem os bispos, tem os seus ali que entram, e a gente sabe que eles brigam pelaquela comunidade, né? Os projetos para apoiar aquela comunidade, enfim. E as artes marciais precisam disso, sabe? As artes marciais têm essa necessidade, porque é muito caro manter um atleta, muito caro, sabe? Só melhor do que eu sabe, né? É muito caro manter um atleta. Hoje no jiu-jitsu, a gente tem duas formas de manter esses atletas, né? Somente. Ou a gente tira do próprio bolso, que é o que normalmente a gente faz, eu faço isso durante muito tempo, tiro do meu bolso, né? Tiro de dentro da minha casa, literalmente, né? Pego o que eu preciso, boto para morar dentro da minha casa e tudo para poder dar esse suporte. Ou a gente fica batendo na porta de empresário, pedindo patrocínio, apoio, e aí é o que pode, é o que dá, porque não tem o retorno que o cara queria, eu entendo, né? Se a gente vai eu vou mandar um atleta para lutar o Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia, eu não gasto menos de 25 mil, né? Somando tudo ali, eu não gasto menos de 25 mil. Se você, como empresário, investe 25 mil em um só atleta, você tem que ter um retorno superior a isso. E é muito difícil te devolver mais de 25 mil, então não vale a pena. Então, a gente fica nesse impasse. O caminho é a própria política. É pegar o dinheiro público, né, e canalizar ele para as coisas certas, né, da forma correta, para que a gente possa ter realmente um suporte, né, para que aquelas pessoas que se dedicam, que vivem para isso, né, possam viver também disso, né, em algum momento. Então, e a gente vê isso quando se fala em falta de patrocínio. Às vezes vamos culpar os próprios atletas mesmo, que ele não aceita, ele quer usar o patrocínio, mas não quer às vezes divulgar. Claro, isso, eu bato muito nessa tecla, entendeu? Não quer. Ele quer divulgar, às vezes, que a gente vê constantemente, o patrocinador da passagem, da hospedagem, como ele chega lá, da inscrição, não, mas ele vai postar o cara que deu o lanche. Né? Não é que ele não tem que postar, tem, mas tem que dar uma valorizada maior naquilo. Sim, é proporcional, né? Isso é retorno. É como você falou, o empresário, ele quer o retorno, ele não quer... Eu vou até mais, eu acho que quando se fala em patrocínio, as maiores empresas, investidores que deveriam investir no atleta, é quem ganha dinheiro realmente dentro do segmento. Dentro do segmento. Agora, por que funciona? Porque a empresa que te dá um kimono, tu não posta o kimono, tu quer postar o kimono do outro que é internacional. Então a empresa diz assim, tu comprou um kimono internacional para vestir, tu posta, tem o maior prazer de postar aquele kimono internacional, mas o cara que te deu o kimono para tu treinar, tu não posta. Exatamente. Então, e aí o empresário faz o quê? Isso não,
Eu dei um kimono pro cara, o cara não postou o internacional, que ele comprou. Então o empresário mesmo começa a tirar, então não vale a pena. A gente está falando isso do segmento. Aí tu imagina uma pessoa que é de outro segmento, que ele vai apostar no esporte, por quê? Então isso é uma questão, às vezes, cultural, que nós, professores, temos que começar trabalhar com os alunos, ensinar, né? Ensinar, trazer algo mais profissional para dentro do esporte. Eu defendo muito isso também. Às vezes as pessoas... existe uma imaturidade, né, na cabeça das pessoas, na cabeça dos professores, de achar que o profissional tira parte da essência do que é a arte marcial. Porque o que se vende muito sobre arte marcial, Sensei? O professor de arte marcial é o cara humilde, né? É o cara que tá sempre ali, que tá, né, solícito e tudo. E a realidade é que tem um momento que o professor, né, para os alunos crescer, ele precisa crescer também. Então, ele precisa ser profissional, ele precisa entrar em um estado né, diferenciado daquilo. E isso faz com que pareça que ele perdeu a sua própria humildade, porque ele precisa se afastar para começar a negociar, correr atrás, abrir uma porta, fazer uma divulgação, fazer um trabalho de marketing, e que isso não fere, em hipótese alguma, a essência das artes marciais. Eu defendo muito isso, essa busca, né, por ser profissional, óbvio que sem perder a essência da arte marcial, né, do professor que tá ali, que abraça, que escuta, enfim. E falando sobre isso, né, pegando esse carro aqui, né, que é sobre política, o senhor tem esse projeto, né, de estar com a política aí, né, pré-candidato a deputado federal. Desde quando o senhor comentou sobre, eu achei fantástico, né, até eu falei para mim, não é puxação de saco, nada disso, já falei para as pessoas, e de fato, né, eu até desafio alguém a me apresentar outro, o senhor é a melhor opção, sabe, pelo seu histórico, por tudo que o senhor tem feito junto à Federação de Karatê, me prova que o senhor é um bom administrador, me prova que o senhor sabe colocar os recursos da forma correta, ao ponto de isso acabar atendendo o Karatê e sobejando para outras artes marciais, que é o que tem acontecido há um tempo, né, com apoio, com suporte. E para mim é a melhor opção, sabe, nesse momento, sabe, eu sinto que eu sou mais preparado nesse momento, mais comprometido, o mais acessível, sabe, sinto tudo isso. Mas eu queria falar, por que trazer esse problema para a sua vida agora, né, porque, diga-se de passagem, né, o senhor não precisa agora, o senhor tem uma vida tranquila junto à federação, as coisas acontecem, o senhor tem a sua vida pessoal, é empresário, tem sua família, sabe, eu fui candidato sem investimento e para ser vereador. Eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto foi cansativo. Eu imagino que a sua vida vai ficar mais estressante aí, mais cansativa. Mas por que hoje, né, com tudo estabilizado, com tudo, né, tranquilo ali na sua vida, sem essa necessidade financeira, sem, né, acho pelo contrário, só até falou que nem pretende ficar com nada, né, de dinheiro. Sim. Então que isso aí também é algo fantástico, um compromisso como esse, provando que o senhor realmente não quer, não precisa, não tem essa necessidade. Mas por que isso agora? Samuel, na verdade, em 2000, acho que meu último ano como gestor realmente com o poder público foi 2016. E ali eu vi muita coisa e me decepcionei com muita de não conseguir fazer, porque infelizmente a política tem padrinhos, não tem a seriedade que era para se ter. Então me afastei em 2016 e venho realmente numa vida tranquila, cuidando realmente da federação, das minhas empresas, como realmente não preciso da política. Mas quando foi 2021, na pandemia, a gente vendo aqui a academia fechando, atletas com dificuldade sempre tiveram, só que o Karatê, quando chega um determinado momento, existe um investimento que se busca através de lei de incentivo, através de recurso público. Mas tudo aquilo tem um preço para aquilo. E quando foi 2020, 2021, a gente vendo que só conseguiria andar um pouco mais se a gente tivesse alguém político. No caso, você teve até lá na minha residência, no encontro, né, de político lá, você representando o esporte. E aí tem aquele anseio, porque se a gente não trabalhar para deixar leis realmente determinadas
específica para o esporte, as coisas não fluem. Então foi isso que eu comecei a estudar. Aí vem vários estudos, deputado vereador, deputado estadual, deputado federal. E aí foi a forma mais, não vou dizer mais fácil, mas onde realmente pode se acontecer é na esfera nacional, que é o deputado federal. Lá existe emenda parlamentar, que muitas pessoas às vezes não sabem, são emendas impositivas. Eu não preciso do governador autorizando aquilo ali, passando por aquilo ali, né? Eu não preciso de nada disso. Eu vejo, o projeto é avaliado e consegue destinar especificamente. Consegue destinar para aquilo. E aí foi isso. Aqui a gente consegue fazer uma coisa para o esporte. É triste, mas o que foi direcionado para a questão esportiva realmente para funcionar dentro do nosso estado, nesses últimos anos, foi R$600 mil. Divide aí R$600 mil pela quantidade. Meu Deus. Como eu lhe falei, eu botei por baixo aqui uns 25 mil para levar um atleta para o Mundial, né, na Califórnia. Isso aí, para atender um atleta de uma única arte marcial. Né? E aí, não dá... tudo isso aí volta lá em 2014, quando nós tivemos uma equipe de Catar Equipe, que era uma equipe de um projeto ligado ao governo do nosso estado. E esses meninos foram para seletiva, a gente tinha umas milhas para vencer. E aí eu digo assim, vamos levar esses meninos. O professor lá de dentro da comunidade falou assim, professor, esses meninos não tem como ir. Eu disse, não, cara, vamos. Eu tenho umas milhas para vencer e a gente leva essas crianças, né? A gente chama de criança, porque sempre vai ser criança pra gente, né? Tinha 14, 15, 16 anos, continua. E nós levamos esses meninos. Chegaram lá, até em Blumenau, eles passaram por cima de todo mundo. Precisava só de uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí era engraçado que, na hora que a gente saiu daqui, eles nunca tinham andado de avião, né? A gente mostra todo até o que se muda na vida deles. E aí o professor preocupado, eles vão dormir onde? Eu disse, não, a gente tem direito, por ser gestor, um apartamento duplo. Então eu vou pedir um apartamento duplo com 2 camas de casal, né? Eu digo, vai dormir todo mundo junto, não tem problema. E a gente foi, e os meninos realmente não tinham condição. E eu não chegava para fazer uma refeição, a gente usa realmente a patente que a gente tem, né? Presidente, gestor, não, bote aqui um mistão. E a gente faz aquele regime para todo mundo, e eles passaram assim todo mundo. E aí quando chegaram na final, foram campeões da seletiva, seleção brasileira, volta de lá para cá, aí você tem um problema, né? Campeonato Sul-Americano. Como é que faz? Agora é mais difícil. Porque aí não era só a passagem, não era só a hospedagem. Você tem passaporte, você tem... Aí vem passaporte, vem o kimono, que tem que ser tudo igual, aí já começa a... E aí, um grupo de amigos, né, a gente foi... Um entrou com isso, outro com aquilo, ajudou, fez aquela... A gente procurou realmente, na época, o governo, a secretaria, e ainda bem que o secretário foi até leal comigo, disse, não, Luiz Carlos, nesse momento, nós não temos como ajudar. Se eles passarem para a próxima, a gente pode ver. Pelo menos ele deu essa foi logo direto. Não enrolou muito. Não enrolou. E nós conseguimos levar essas 3 crianças. E aí já, por ser cearense, você já tem ser nordestino, já tem uma certa discriminação, né? Por ser nordestino, infelizmente, isso ainda não acabou ainda no nosso país, né? O Paraíba, né? O Paraíba, né? E aí os 3 cabecinhas chatas foram lá e foram vice-campeão sul-americano. E aí isso deu uma... E aí já começa até mesmo a mudar o nome, já começa a chamar, não mais Paraíba, mas o Ceará. Já começa a mudar. Mas isso é normal, é da nossa cultura. No jiu-jitsu eu acho que também tem da mesma forma. Em tudo. Até no futebol tem, né? Que é a paixão do Estado, né? E a gente volta, esse menino vice-campeão sul-americano, já com passaporte carimbado pro PAN. Eu digo, agora vai esquentando, né? E aí fui de novo na secretaria, vamos ver que dá, vai ser que dá, não sei que dá. Até me emociona às vezes de falar, devido ao que a gente passou na época. E aí eu tava em Rondonópolis, no Campeonato Brasileiro, né? Na parte da gestão, organizando. E no salão do hotel, promoção. E aí eu vi a promoção, passagem para Bolívia, né? Quando eu vi o preço, eu digo, rapaz, eu vou comprar essas passagens no cartão e vou garantir logo esses meninos. E aí comprei, peguei uma briga com a mulher logo, né? E o professor falou assim para mim, mestre, mas se o governo der, eu falei assim, eu perco as passagens.
Pronto. Não tem problema, eu perco. Né? E aí, sinceramente, eu torcendo que o governo desse. Por quê? Porque faz parte do nosso estado. E gera até um sentimento assim sei lá, de acreditar, entendeu? E aí, quando há 2 dias, negaram. Eles já estão treinando. Embora. Vamos embora. E aí, servindo força, Samuel, e foram vice-campeão pan-americano. 3-2 na final. Quem tem um pouquinho de arbitragem sabe que... Apertado, bacana. Apertado ali, né? Tem uma história de... Não, era contra um país que tinha mais isso, mais aquilo, né? Tudo bem. Volta, carimbaram pro Mundial, na Indonésia, 2014. E aí, na época, as 3 passagens que a gente chegou eram R$9.000. Né? Desses R$9.000, eu disse, não, agora já pesou um pouquinho mais, né? Porque não vinha só 9, era 9 com mais do PAN, mais do Sul, já fica um negócio caro, né? E aí eu cheguei, não, agora eles vão, pode deixar, que agora é a hora do Estado dar contrapartida e tal. Tudo bem, os meninos treinando, né? E assim, os meninos realmente carente mesmo. E aí os meninos treinando. E aí quando foi a 2 dias do evento, e aí a confederação pede uma confirmação, né? A gente usa a nossa... Não, tá aqui a passagem, né? Vai, tô mandando, tá chegando. Os caras confirmaram a passagem. Tá. A confederação confirmou tal, que os meninos iriam. Peguei um ofício, inclusive, do governo. Não, tá aqui, vai sair tal. Quando chega 2 dias, vem negativo. E aí, como é que tu chega para esses 3 adolescentes para dizer que não vão? E entre os 3, um conseguiu, mas os outros a gente infelizmente não consegue mais reverter. Mesmo que queira, mesmo que isso, fica uma coisa difícil realmente, né? Então foi um dos anseios que veio, realmente tem como fazer. De situações como essa não acontecer mais. Não acontecia mais. E a gente puxa agora esse momento político, Samuel. É uma crítica também, às vezes, até o lado que a gente está defendendo agora de uma renovação, mas que a gente não consiga só olhar para saúde, educação, segurança. Porque o esporte, ele contempla tudo isso. Sim, com certeza. E o que a gente mais vê agora, né, eu estou batendo muito em cima do lado que a gente está, que coloque o esporte como prioridade. Mas a gente não vê. Mas até eu entendo, pela velha política, por que o esporte não é colocado como prioridade? Porque o esporte transforma. Liberta. Ele vai ter adrenalina, vai estar lá o oxigênio chegando limpo no cérebro, então ele não vai vender o voto e o voto vai cair. Ele se torna íntegro, sabe? Íntegro, exatamente. Você é a maior testemunha do que quantos já passaram que o esporte trilhou aquela vida. Sim. Né, que trilha, tá a gente conversando, pessoas que começou que não tinha emprego, nós conseguimos direcionar através do esporte. Né? Então isso é algo que transforma. E somente a política vem realmente para contemplar isso. É triste, mas é a realidade. Que a política está embutida. Mesmo a gente passando por um momento hoje que é descrente. Como também nós somos descrentes com a política. Nós não acreditamos mais na política. Mas não é porque nós não acreditamos que nós podemos dar o primeiro passo para a mudança. Que essa mudança devia ter acontecido em 2020 com o Samuel lá ou com outro do jiu-jitsu, que são pessoas que têm responsabilidade. Se um de nós tivéssemos entrado, já tinha 2 anos de trabalho, né? 2 anos de trabalho. E assim, as pessoas dizem assim, mas vocês chegarem lá vão conseguir mudar da noite para o dia? Não. Porque nenhuma casa consegue começar do telhado. Tem que botar o alicerce. E isso é uma questão nacional. A gente trouxer, pegar os artistas marciais, a gente consegue eleger um presidente da República, vários senadores, porque todos passamos pelas artes marciais. Sim. É a história da maioria das pessoas. Da maioria, exatamente. E essa é uma das principal preocupação. Mesmo, às vezes, sem gostar, as pessoas não gostam da política porque está descrente realmente pela falta de compromisso, mas o lutador ele tem compromisso. Exatamente. Então, às vezes, o que dificulta pessoas boas chegar são pessoas que têm princípios. Não estou dizendo que os outros não têm princípio, mas o princípio do próximo. Muitos a gente chega em um determinado canto, que você deve ter passado também, porque diz assim, lá vem mais um ladrão.
Cara, isso assim é uma coisa que bate lá dentro de você, que é a vontade de você dizer, cara, pra que eu tô me metendo nisso? Era a coisa que eu mais pensava, assim, por que eu tô aqui, sabe? Eu tenho um trabalho correto minha vida toda, trabalhei, paguei minhas contas, sabe? Sempre fiz o que eu fiz, sem a necessidade de estar mostrando, sabe? Tanto é que eu acho que as pessoas não sabem um terço das coisas que eu já consegui fazer e fiz através de meu intermédio pelos outros, então não tinha essa necessidade. E a partir daquele momento, né, eu estava sendo xingado, né, sem ter feito nada de errado, né, que é um aproveitador, que quer ganhar dinheiro, que quer isso, sendo que a realidade não é nem essa, entendeu? Tipo, o salário de um vereador é um ótimo salário, um salário excepcional, mas você como empresário, trabalhando, você passa daquilo, entendeu? Você trabalhando sério, você passa daquilo. E a partir daquele momento eu tinha que expor mais as coisas que eu fazia, porque as pessoas tinham que entender que eu era uma pessoa comprometida com aquilo, e não era uma característica minha. Até eu falei pro senhor no dia que o senhor teve lá no nosso evento, né? Eu não tenho aquela característica, eu também não tenho aquela característica do político, né? E eu não tinha, entendeu? Não era o cara que tava pegando na mão de todo mundo, eu não era o cara que tava... Eu não conseguia ser, eu tentava, mas eu não conseguia. E doía, entendeu? Ouvir essas coisas, tipo, é só mais um que quer se aproveitar, é isso e tal. E por várias vezes eu me fiz essa pergunta que o senhor se fez aí, né? Por que eu tô passando por isso, né? Qual a necessidade que eu tenho de viver isso, sabe? Mas era, de fato, uma missão. De fato, o sentimento de missão, que eu acho que é esse sentimento que tá lhe movendo agora, né? A missão de fazer alguma coisa. Jiu-jitsu, em especial, eu estou aqui hoje sentado por causa do jiu-jitsu, né? Acredito que Deus, sou cristão, e acredito que Deus utilizou o jiu-jitsu como ferramenta para me tirar de um processo depressivo extremamente complexo, onde remédio e tratamento não me tirava, e através do jiu-jitsu, ele foi uma ferramenta terapêutica que me ajudou a sair daquele momento, que fez com que eu crescesse em relação àquilo, vencesse aquilo. Então eu tenho uma dívida com o jiu-jitsu de vida, sabe? Eu devo a minha vida, né? Eu não faço jiu-jitsu, eu sou, porque senão eu não estaria aqui hoje. Então, tudo que eu faço é pensando nisso, sabe? O meu dia todo é pensando nisso, sabe? Eu acho que poucas pessoas vão estar tão mentalmente envolvidas e fisicamente envolvidas com o jiu-jitsu do que eu. Porque para mim é minha vida. Então, quando eu vejo alguém como o senhor, eu, de verdade, não é papo furado, eu odeio política, sei que vão me criticar por estar falando de política, como eu fui várias vezes, mas o senhor tem me dado esperança de que talvez a gente consiga. Foi o que eu falei, talvez a gente consiga, talvez agora a gente consiga. Talvez agora exista uma possibilidade da gente melhorar. Tudo não dá, mas 0,5% já é muita coisa, porque a gente não tinha, sabe? Qualquer coisa que o senhor conseguir, né, já vai ser algo que a gente não tinha antes. E a partir dessa porta, outras vão se abrir. Então, eu acredito fielmente, tenho falado para as pessoas, eu acho que não é hora, a gente tem que tentar. Não é hora de se dividir, não, a gente tem que tentar, sabe? Para que as coisas aconteçam. Se a gente tentar colocar o senhor lá dentro, ou colocar um deputado estadual, que eu nem sei se vai ter alguém realmente do jiu-jitsu, ou das artes marciais, mas deve ter, colocar um vereador e não der certo, beleza. A gente tentou, mas a gente nunca teve. A gente precisa sentir isso, sabe? Isso foi o que eu defendi muito como vereador. A gente precisa sentir. E assim, e não é que você fala isso, exatamente, o esporte em si, o esporte nunca teve um vereador, o esporte realmente, um deputado estadual, um deputado federal, nunca teve. As pessoas se aproveitam nesse momento e dizem que vão apoiar o esporte. Quando eu falo, ninguém é um cara que foi aluno, virou atleta, professor, virou técnico, chegou realmente a sentir a essência do que precisa aquilo. Quando a gente fala, às vezes, atleta, a pessoa acha que é competidor. Não, que o cara vivenciou aquilo e conseguiu ali canalizar para diversos trabalhos que tem. Por quê? Porque no momento que você tem um atleta de qualquer modalidade, que ele tem as regras dentro do esporte dele, quando ele vai para o trabalho, ele leva
aqueles ensinamentos. Então, ele vai ser uma pessoa muito mais ativa, proativa. Então, o mundo, a sociedade se ganha. Mas, para isso, a gente precisa realmente de projetos que tenha começo, meio e não tenha fim. Que é o que a gente vê hoje, muitos projetos, começo e fim. E fim, não tem nenhum meio. Já vem determinado. Então não tem uma estrutura exatamente para isso. Com essa estrutura nós conseguimos chegar longe. É fácil. Quando a gente fala no maior evento que existe esportivo, que chama-se as Olimpíadas, o que é que se fala? O Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo, o Brasil não tem isso, tal. Todo mundo critica. E aí a gente foi pesquisar e puxem aí, como é que é o esporte num país que todo mundo quer ir embora para lá, que é para os Estados Unidos? Qual é os atletas que estão disputando as Olimpíadas? São os atletas universitários. Tem todo um suporte ali, né? Que estão se formando uma determinada profissão para entrar no mercado de trabalho e o esporte dá aquele suporte para ele. Aqui, se a gente for puxar, qual foram os atletas que tiveram em Tóquio 2021, né? Que era 2020, 2021, que a formação deles, os atletas não tem culpa, porque é uma questão de cultura do nosso país, a falta de educação de qualquer forma, empurrando. Então isso reflete lá na frente. E o esporte traz exatamente o inverso disso. Na hora que tem aquela criança, eu tenho um depoimento de uma mãe, de um atleta, de uma professora, que a professora diz assim, Rose, bota o Juan no karatê. Ela falou o karatê, que eu acho que ele estava mais próximo. Bota o Juan no karatê para ele se extravasar, que ele vai ser bom para ele. E sabe quem é o Juan? Campeão dos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Sabe quem é o Juan? Uma daquelas crianças que estava lá no sinal da Washington Soares, em frente ao Banco do Brasil. Então mostra que a gente transformou aquela família, né? A família com dificuldades financeiras, com tudo, mas deu um pouco de esperança. Mas ele virou atleta, mas dentro da escola. Hoje o Ceará tem um atleta, que é um homem que é campeão mundial, que uma empresa que não é do segmento dele, que ele é engenheiro mecânico, não é do segmento dele, contratou ele por ele ter sido campeão mundial. Eu quero essa mesma garra que você teve para ser campeão mundial. Sabe o que é isso? A responsabilidade que o esporte dá é a determinação, a coragem, a humildade de fazer aquilo acontecer. E por isso que eu digo que no momento que nossos governantes começar a entender o esporte como o menor investimento para a coisa realmente acontecer, nós vamos diminuir na prevenção, menos saúde, menos segurança, mais educação, então, mais geração de emprego. E aí vem tudo, que o esporte contempla tudo. Enquanto a gestão pública não entender isso, sabe, vai ficar muito difícil. Mas é fazer realmente o esporte como ferramenta transformadora, com início e meio e fim sem infinito. Sim. Que o jovem, a criança ali, que ele consiga enxergar aquilo. Que ele consiga começar aqui e ver que lá na frente ele vai ser um médico, que ele vai ser um advogado. E aí, quando a gente traz para criticar um pouquinho o nosso estado, a gente vê nos outros estados aí que o adolescente, quando ele chega naquela faixa etária de 18, que entra na faculdade, ele consegue uma bolsa na faculdade. Aqui, exatamente o inverso. Agora que você está criando algumas coisas para tentar contemplar. Aqui é tão inverso que se você quiser ter algum nível técnico, eu só posso falar pelo meu esporte, né? É ao contrário, né? Você tem que abrir mão da faculdade, do trabalho e ser full time ali na academia. E muitas vezes eu tenho um aluno, cara, tem um dos meus alunos lá, hoje ele dá aula na academia, consegue tirar um dinheiro, vende brownie, sabe, dá aula particular, se vira, mas é uma das pessoas que, se tiver uma oportunidade, né, vai chegar muito longe, por compromisso, por disciplina, por ser bom, por técnico, por tudo isso. E igual a ele, deve ter centenas aqui no Ceará que precisam de uma chance, de uma oportunidade.
e muitas vezes não encontra, porque tem que abrir mão do trabalho, da faculdade, né? Ele ainda dá aula particular, faz faculdade, a vida... Ele tem que ser extremamente organizado, porque qualquer coisa que der errado, deu errado o dia dele todo. Mas um menino muito jovem para estar nessa rotina, sabe? Aquela rotina extremamente estressante, acorda 6 da manhã para dar aula, emenda um bocado de aula, treina, tem que ir para a faculdade, volta, tem que estudar, tem que dormir tal horário para poder acordar. É muito estressante para um menino de 21 anos de idade, 22 anos de idade. E um potencial muito grande, sabe? E igual a ele tem vários. Agora o Estado precisa, né, olhar um pouco mais para a gente, sabe? O Estado precisa nos apoiar um pouco mais. Nós fomos completamente abandonados na pandemia, sabe? Com certeza. Eu vivo exclusivamente do esporte, né? E para o esporte. Montei minha primeira academia em 2013, sabe? Precisei um espaço bem pequeno, uma lona que um caminhoneiro me deu, lona velha, que a gente faz muito tatame de lona, né? Raspa de pneu, as madeiras. Era um espaço tão simples e tão... que eu ficava constrangido de cobrar uma mensalidade, mas eu tentava o máximo possível deixar da melhor maneira possível. E aí a gente foi crescendo, né? Melhorou, ampliou, se mudou, abriu outra, né? Conquistou muitos alunos e aí parecia que a vida estava se encaixando, né? Eu olhava para aquilo, eu já tinha paz, né? Eu já ia para minha casa em paz, né? Não estava preocupado com a conta da luz, com o aluguel. E aí vem uma pandemia, não recebi nenhum tipo de auxílio de nada, porque por fazer as coisas de forma muito correta, né? Eu não precisava declarar as mensalidades, mas tudo meu era declarado direitinho, então eu ultrapassava o limite ali do auxílio. Não recebo auxílio, não recebo apoio de governo, não recebo nada. Se não fosse graças a Deus, o bom coração dos proprietários dos prédios que liberaram ali um período os aluguéis, eu tinha fechado. Então, eu cheguei no meio da pandemia com quase 20 mil reais de dívida acumulada, sem ter de onde tirar. E foi tudo fechado. Tudo fechado, não tinha outra fonte de renda, sabe? Eu não tinha outro, sabe, cartão de crédito estourado para comprar comida para dentro de casa. Assim que começou o lockdown, eu achava que ia ser mais curto, peguei o que eu tinha e dei pro povo. Foi ajudar o povo. Cesta básica, dinheiro para remédio, sabe? Dinheiro para pagar aluguel. Foi ajudar o povo, que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei, é uma situação bem diferente. Quando terminar essa situação, que deve demorar uns 2 meses na minha cabeça, eu volto a trabalhar e aí vou construindo isso aqui de novo. Então, não tem problema. E aí eu zero esse caixa que eu tinha guardado ali, né, que era para montar uma academia. Começo a acumular dívida. O lockdown demora mais do que eu imaginava. Não entra dinheiro de canto nenhum. Um grupo de alunos que graças a Deus, tinha salários fixos, mantiveram algumas mensalidades, mas não deu 10% do que entrava. E literalmente salário para comprar comida, sabe? E quase que a gente passa necessidade mesmo de alimentação mesmo. Foi bem pertinho disso. E foi segurando. Hoje, a gente volta, mas não volta com a mesma quantidade de alunos, sabe? Não volta com a saúde financeira, não tem caixa, não tem isso e tal, porque a gente foi completamente esquecido, sabe? Completamente, não houve nada, assim. Aí a necessidade, né, de um representante. Se tivesse alguém lá pra gente bater na porta, né? Pô, faz alguma coisa pela gente, tenta algum projeto aí que possa manter a gente aqui, pelo menos um auxílio de alguma coisa para que isso aqui não aconteça, né? Mas é exatamente isso, Samuel, que quando você fala que nós não temos ninguém, você pode puxar. Os advogados, eles têm representante. Políticos, não é a OAB lá dentro, não. Eles têm políticos, deputados, vereadores eleitos. Os médicos, os enfermeiros, os religiosos. Todos têm. Os policiais. Todos os segmentos colocaram. E o esporte não tem. Não tem. É tanto você puxar um estado como Santa Catarina, que tem um representante do esporte. Olha como é o esporte de Santa Catarina. Existe lá as fundações que realmente vai acontecer. Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Minas, todos têm do esporte. Puxa dos esportes. E quando a gente fala, no Nordeste em si, o Ceará é o único estado onde o esporte, nós temos muitos talentos, muito atleta ganhando título, mas não tem preparo, suporte. E quando a gente volta para a pandemia,
a gente vê realmente o esquecimento. Total, você citou. Qual foi a primeira preocupação? Feche as academias. Porque a academia, ela gera saúde. Então, qual é o nosso principal objetivo? Que não tenha saúde. A pandemia veio só mostrar a fragilidade da nossa saúde a nível nacional. Foi o mundo todo. Foi o mundo todo. Mas nós sentimos na pele. Cada país foi atingido de uma forma diferente. Né? Então, e olha que na pandemia foi os piores dias para mim. Eu perdi um irmão de 35 anos e minha mãe. Eu perdi minha avó, que me criou. Né? Então, a gente vê aquilo que não tinha preocupação. Tem um vírus. O vírus sempre existiu. As vacinas realmente ajuda a salvar. Mas não teve a preocupação com as pessoas que estavam ali. Era encontrar um meio termo que não houve, né? Houve uma briga ali de politizaram aquilo, né? Essa politização matou mais pessoas, fechou mais negócios e tinha um lado preocupado com a saúde, né, em um sentido, o outro preocupado com a saúde em outro sentido, sendo que, na verdade, os dois tinham que estar, né, trabalhando, porque ou morria na hora ou morria depois. Né? Se não houvesse ali a energia fosse canalizada para uma coisa só. Isso foi a pior coisa que aconteceu. Acho que esse fanatismo, né, de ambos os lados, que todo tipo de fanatismo é muito prejudicial, né? Esse fanatismo de ambos os lados tornou o que era ruim ainda muito pior. Muito pior. Sabe, você tem um lado mandando fechar tudo, outro lado mandando abre tudo e não toma vacina. Então você tem dois extremos assim que pelo amor de Deus, né? Não é tanto nem tão pouco, né? A gente tinha que ter encontrado ali os nossos representantes, né? Tinham que ter pessoas ali para encontrar um nivelamento entre aquilo. E quem sofreu foi o povo, né? Ou sofreu durante a pandemia ou sofreu depois da pandemia, né? E no meu caso, eu sofri antes, durante e depois, né? Tive problemas financeiros, né? Infelizmente, tive a perda da minha avó, que foi a minha mãe, me criou, né? Por conta do Covid. E hoje sofro, né? Com problemas relacionados à estrutura, né? Perca de alunos, tudo isso que a gente está lutando. Se Deus quiser, a gente vai passar por isso aí. Mas pela falta, né? De pessoas comprometidas, pela falta de pessoas não fanáticas, né, que isso se faz muito necessário, independente do lado, né? Eu não estou aqui para defender esquerda, direita, nada disso, mas independente do lado, precisamos de pessoas não fanáticas, pessoas que tenham comprometimento com o povo, né? Eu defendo esse viés ideológico, mas o meu compromisso é com o povo. Se em algum momento esse meu viés ideológico aqui atrapalhar a maioria, eu vou deixar de lado e vou estar com a maioria, né? Se essa minha linha de raciocínio aqui não for pro bem comum de todos, eu vou abrir mão dela nesse momento. Então, é isso que a gente precisa, de pessoas assim, né? E outra coisa que eu tenho visto muito no senhor é isso, essa maturidade de entender que nem tanto, nem tão pouco, nem assim também. Eu defendo isso por causa de valores, né, minha linha de raciocínio, mas caso eu precise apoiar alguma coisa aqui, eu não vou virar minhas costas. Quando a gente fala em fanatismo, você puxou bem, é esse fanatismo que a gente tem que tirar agora. Não é porque é um candidato do Karatê. Porque eu não tenho esse fanatismo. Se você puxar hoje, talvez o que o Karatê conseguiu, hoje ele está querendo devolver para as modalidades co-irmãs. Dividir, né? Dividir, porque a gente sabe que quando a pessoa vai treinar o jiu-jitsu, ele quer o jiu-jitsu. Quando vai treinar o Karatê, ele quer o Karatê. Então, esse fanatismo que devemos ter dentro da modalidade, nós temos que tirar também da política. Exatamente. E aí, quando a gente une a coisa boa, que é a essência de cada uma, a gente consegue mudar. E isso foi um dos principais fatores que fez essa vontade de querer fazer. E quando a gente fala, a pessoa diz muito assim, mas tem um salário muito alto, mas é um compromisso meu. O salário que eu chegar a ter, eu não vou usufruir dele, eu vou fazer doações dele para as entidades. Isso é um compromisso que o senhor firma com... Isso é um compromisso que eu firmo, entendeu? Porque felizmente, eu não preciso da política. Estou entrando na política para fazer algo diferente. Tentar realmente
tornar nosso estado o estado do esporte, da oportunidade. E não um estado como tendo o maior índice de criminalidade, do esporte abandonado. Porque é fácil. Mas então o futebol está na Série A e tal. Mas quantas pessoas vão para o estádio de futebol para assistir aqueles jogadores? Quantos praticantes de vários esportes tem ali naquele estádio? Por que divisão de torcidas? Pô, Samuel, você é lutador, vamos lutar aqui, tirar um ralo aqui. Eu sou seu maior inimigo. A gente luta ali, terminou, um apertou na mão do outro, saiu os dois para um lado para o outro. Por que nós não podemos pegar essa mesma união que as artes marciais têm e colocar dentro da vida da gente, dentro dos estádios? Eu acho que vai ser o dia mais feliz no momento que puder um torcedor de um time A, do time B, para um estádio abraçado na mesma torcida. E um zoar da cara do outro sem problema, e o cara respeitar. E o futebol recebe tanto investimento, né? Tanto investimento para isso, né? O recurso que se tem para o esporte amador é direcionado para o profissional. Não estou querendo dizer que não precisa. Eu acho que sempre vai precisar de investimento. Mas que seja canalizado, que tenha o bolo seja dividido igual. Um bolo simples, um bolsa atleta para o Estado com realmente valor. E a pessoa possa ter um bolsa atleta de R$300. O Bolsa Jovem agora é 300, 600 e 1.200, né? Os 3 níveis. A maioria passou no nível de 600, né? Eu tô mandando agora, né? Daqui a... semana que vem, né, 7 atletas para lutar no Rio. Hoje, com R$600, eu não pagaria um trecho da viagem, sabe? Então, a inscrição do campeonato tá 400 e pouco. Pagaria uma inscrição. É muito pouco, muito pouco. Sei que um atleta é caro, eu sei que também não dá para o Estado custear todos os atletas com tudo, né? Mas ele tem que gerar, abrir portas, né? Ele tem que gerar, possibilitar que isso aconteça. E Samuel, e eu sou do tipo de pessoas, do gestor que... Quantos atletas tem o estado do Ceará de jiu-jitsu? Tantos. Será que não era mais barato o Estado fazer uma fase do campeonato mundial aqui? Correr atrás disso, né? Trazer para cá. Como quando a gente das 135 municípios que o Karatê tá, só existe um evento que a gente dá uma pressãozinha para as pessoas virem, que é a final do Campeonato Cearense. Os restos, vamos fazer lá. Como muitos secretários me ligam e dizem assim: professor, eu queria mandar um ônibus para ir. Eu digo: não, consegue gastar quanto no ônibus? Vamos fazer um evento aí. Aí teve um plano: professor, por que o senhor quer tanto fazer os eventos dos municípios? Você sabe por quê? Que nosso objetivo é que a modalidade cresça aí. Aí tu tem vários projetos sociais acontecendo. Não vem só 50 pessoas dentro do ônibus. Não vem só 50 pessoas. Então, quando a gente faz aí, a gente realmente ganha. A modalidade realmente ganha. Cresce. O esporte cresce. E para a prefeitura, para o município, eu estou levando renda para eles. Em todos os aspectos, né? Estou levando turismo, a pessoa vai lá conhecer, tem pessoas de outro município que vão lá. Então a gente consegue fazer, tem essa visão de fazer realmente isso. E quando a gente trata em eventos esportivos dentro do nosso estado, a gente vai conseguir. Olha, 2013, a gente trouxe um evento, um campeonato pan-americano para cá para o Ceará, que a equipe dos Estados Unidos veio. Né? Foi a mais forte. Ela nunca tinha ido tão completa para um evento. E ela veio para o Ceará, para Fortaleza. E os caras são alucinados. Imagine o poderio econômico que nós trouxemos. Turismo, os restaurantes ali, tudo funcionando. Então, no momento que a gente tiver essa visão de direcionar o nosso estado para o esporte, é mais barato trazer para cá. Porque nós estamos mostrando, trazendo para o nosso estado, que aqui não é só o estado da prostituição, o estado do crime, é o estado realmente do esporte. Então, por amar a minha terra, né, por amar isso, foi esse um dos principais motivos de tentar trazer. Porque a gente vai no determinado político, na gestão, carimba lá o protocolo, senta frente a frente com ele, ajusta tudo e vai empurrando. E você tem um comprometimento, você faz.
A gente faz acontecer. Luiz Carlos, Samuel, faz acontecer, independente da ajuda ou não, porque nós temos parceiros para acontecer. Mas não é da forma que realmente o esporte merece. Ser, exatamente. Eu briguei muito, né, bati muita porta, sabe? Em 2014, eu cheguei a escrever um projeto para um deputado estadual apresentar na Assembleia, que era... Esse projeto, em resumo, trazia o Estado um pouco mais próximo do jiu-jitsu, né? E ficou por lá mesmo, entendeu? Tipo, não teve como dar continuidade àquilo, sabe? Eu briguei muito, aí fui desacreditando, fui ficando cansado. Aí, na última eleição, eu disse, não, eu não vou acreditar em ninguém, eu vou tentar, né? Não deu, não foi meu momento. Houve ali, eu acho que talvez a maior compra de voto da história do Ceará foi na última eleição, foi algo assim, surreal e descarado, né? Mas quem queria fazer um trabalho ali sem isso ficou para trás, né? E não entrei. Tinha dito para mim mesmo que não ia, né? Mas, irmão, não vou botar minha cara de jeito nenhum em política mais. Sofri muito com a política, muito ataque, recebo muito ataque até hoje, né? De fanáticos de oposição, né? Por achar que eu era, né? Eu não sou nada. Eu não sou A ou B, eu não sou, sabe? Eu sou pelas pessoas que eu conheço, eu sou pela aquele momento, eu sou por aquilo. E aí, procurei um partido que me possibilitava, né, entrar. Conheci o capitão, né, na época, uma pessoa que me tratou muito bem, que foi muito, muito correto comigo, não tenho nada para falar contra ele, absolutamente nada. Foi muito correto comigo, me tratou muito bem, mas... o fanatismo de algumas pessoas fizeram com que as pessoas me atacassem e me atacam até hoje. E foi ruim. Acabei vindo da pandemia, já estava ruim, ainda perdi mais aluno por causa desse fanatismo, né? E fiquei sofrendo aí alguns ataques, algumas coisas que sofro até hoje, até fake de internet mandando mensagem. E é um negócio assim que parece até brincadeira, mas não é. E aí eu disse, eu não vou fazer mais isso, porque eu perdi muito mais do que ganhei, não ganhei nem um centavo me candidatando, pelo contrário, né? Tirei até o que não tinha e ainda sofri consequências a longo prazo. Só que aí, né, entrou o seu projeto, a sua pessoa, né? Botei a cabeça no travesseiro, entreguei, oh Deus, que eu não me decepcione mais, né? E aí fui conhecendo o senhor, fui conversando e tudo, e senti que, não, vou realmente dar minha cara a tapa de novo. E aí o que eu quero pedir aqui, né, para ficar registrado, é de fato, esse seu compromisso, sabe? Eu tô arriscando mais uma vez, né, a minha vida, a minha história. Da última vez eu arrisquei eu mesmo indo, e porque naquele momento eu não confiava em ninguém, tinha que ser eu. Dessa vez eu tô confiando no senhor, que a gente pode fazer alguma coisa, então... vou estar do seu lado aí, né? Peço que aqueles que acreditam em mim, que confiam em mim, né, confiem também nisso que eu estou falando, e peço o seu compromisso, sabe? Peço, né, essa sua humildade, o acesso que o senhor tem dado a todos, não a mim, mas a todos, e que continue, tá? E acredito que vai dar certo, né? Além de achar que você é o melhor para esse momento, que o senhor é o melhor para esse momento, que é o mais preparado, sem sombra de dúvida, é o que mais tem chance. Então, é outra coisa que a gente tem que pesar na balança. E assim, você fala dos ataques, né? Agora mesmo, vindo para cá, né, no Instagram, um amigo, porque eu acho que se a gente não tirar esse fanatismo, a gente não consegue mudar. Ele mandou mais ou menos assim: você perdeu meu apoio porque você estava do lado do capitão. E aí as pessoas é tão fanáticas, não deixam nem você falar. Por que nós estamos do lado do capitão? Nada contra quem vem do outro lado, não, porque eu acho que são visões. Por uma oportunidade. Será que as pessoas que já passaram aí não tiveram oportunidade de mostrar? Exatamente. E é fácil, simples. A pessoa pode dizer assim, não, mas nunca teve tanto investimento no esporte. Qual investimento? Fazer areninha? Por que naquela areninha não foi chamado? Poderia ter sido algo poliesportivo. Poliesportivo. Eu defendo isso desde a minha campanha para vereador. Por que
tanto espaço para uma única coisa? Sendo que tem areninha que sobra espaço nas laterais. Então, por que não é coberto para que se funcione durante o período do sol? Né? Você só pode trabalhar pela manhã ou final da tarde. Então, tudo isso parece que não foi pensado. Parece que só queriam fazer um elefante branco bonito e botar ele ali no meio da cidade para dizer, a gente fez isso aqui. É um negócio que funciona em períodos do dia, porque tem o sol, né? Não são cobertos, e que tem espaços ociosos que poderiam ter sido aproveitados para outra coisa. Sabe? E não precisava muito. Diminuir ali 6 metros, fazer um caramanchãozinho. Não precisava nem de fechadão aberto, onde as pessoas pudessem ficar, fazer um teatro embaixo e tá lá o campo para as pessoas jogar. Exatamente. Coisa simples. Podia ser multifuncional. Nós temos aí um centro de formação olímpica. Que nunca formou nada. Nossa, calma. Um centro de formação olímpica que eu fui lá oferecer tatame, porque o tatame do karatê lá desapareceu. Kimono. Desapareceu lá de dentro do centro. Lá de dentro. Kimono. E professor. A Federação de Karatê foi lá. Tatame, kimono e professor. A federação ia ceder isso para o Estado. E aí me perguntaram qual era a contrapartida que a federação podia dar. Aí eu fiquei assim, até o primeiro momento eu achei que não tinham entendido. Eu disse, não, cara, eu vou te dar tatame, kimono e professor. E eles queriam que o senhor pagasse para poder dar. Pra usar. Então, é isso. Ninguém está aqui criticando gestão A, gestão B, não. É a forma como... Por que não tem nenhum representante? Parece piada o negócio desse. Não temos. E aí funciona. Várias modalidades, com os melhores professores que tem, mas não contexto geral. E vamos mais além. Nós estamos no estado de energias renováveis. Como tu falou isso, porque numa conversa lá, um amigo mostrou a conta de energia do CFO. Né? E aí, as dificuldades que se tem. Nós estamos no estado de energias renováveis, sol e vento. Eólica e solar, exatamente. Será que não tinha nenhuma empresa de energia solar que quisesse ter uma isenção de imposto e colocar energia solar no CFO, no Castelão, nas repartições públicas? Dava isenção para as empresas, para elas instalarem por 10, 20 anos. E a gente conseguiria fazer um esporte. Então essas são coisas, mas só faz realmente se tiver alguém brigando. Exatamente, tem que ter alguém até o fim, batendo boca. Exatamente, se não tiver, é como eu digo muito por aí. Não estou com o capitão, mas o lado que vencer a eleição... Tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo. Exatamente. Não é hora de criar inimizade com ninguém. É hora realmente de abrir um diálogo com quem vencer. Até falei muito sobre isso também. Na época o capitão ficou próximo a mim, também algumas pessoas se afastaram. É um fanatismo assim absurdo, né? Eu conheci o capitão pessoalmente, uma pessoa, como falei, me tratou muito bem, sabe? Sempre foi muito cordial. E eu sempre falei, gente, eu preciso dialogar, sabe? O capitão tá na base aqui né? Eu sou base de apoio aqui do lado dele, então é normal que eu esteja próximo a ele. Caso ele perca e eu ganhe, eu preciso dialogar, sabe? Eu preciso sentar e negociar, porque senão as coisas não vão acontecer. Então isso faz necessário, sabe? Política é isso. Política é a capacidade da gente conversar, negociar para chegar ao bem comum de todo mundo, né? Então, eu espero que esse fanatismo diminua, acabar não vai, né? Mas espero que diminua. Espero que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, sabe? Do que é necessário, porque a gente, o povo, nós não podemos ter especificamente um lado, sabe? O povo precisa avaliar individualmente cada candidato. Óbvio que o lado conta porque tem questão de valores, Sim. né? Eu defendo mais um pouco esse tipo de valor, ou defendo esse e tal, vai pesar um pouco mais. Mas pode chegar um momento que eu olho e digo, ó, do lado que eu mais acredito, eu não gosto desse cara porque esse cara tá, né, nunca fez, ou um cara que tem um caráter duvidoso. Do outro lado tem um cara um pouco mais comprometido e, enfim. Eu acho que isso não é ser em cima do muro, eu acho que não é nada disso, eu acho que é uma questão social. Eu vivo na sociedade, eu preciso buscar uma sociedade melhor para mim, sabe? Eu preciso buscar uma sociedade melhor para as pessoas que estão ao meu redor,
para minha condição de vida, para a condição de vida para os projetos sociais, para isso, para aquilo. Então, eu só atinjo isso, eu atingir esse nível de maturidade, de entender que não é o meu interesse, não é a minha empatia por A ou B, ou a minha antipatia por A ou B, né? É a minha capacidade de avaliar o indivíduo, né? O seu caráter, o que foi feito, o que não foi feito, sabe? Qual é a sua história. Então, em momento algum, eu falei que ia estar do seu lado por causa de lado. Eu acho que eu nem lhe perguntei qual era o seu partido. Eu queria saber quem o senhor era, sabe? Sua história, foi atrás, né? Tem alguma coisa de errado? Não tem? Qual caráter? Sabe? O que foi que ele fez? Aí fui lá na federação, vi a administração, a forma que você administra tudo, a forma que você gerencia tudo. E aí eu entendi, esse cara tá preparado, não tem nada contra ele nem precisa da política, então, sem sombra de dúvida, é a melhor opção que eu tenho. E aí, a princípio, eu achei que isso ia... Não, vai tirar uma votação mais ou menos, mas não vai entrar. Aí depois eu comecei a ver, assim, uma movimentação tão forte, né, de pessoas, assim, que nem se falavam, acontecendo no karatê e do próprio jiu-jitsu está acontecendo, né, pessoas que migrando ali, acreditando no projeto. Até falei, eu acho que foi da última vez, né? Eu tô achando que vai mesmo, CC. Eu tô começando a me encher de esperança que vai dar certo, porque nunca tinha visto isso, não. Nunca tinha visto isso. Realmente, isso foi um trabalho. Até antes de sair, a gente conversou com muitos professores, né? E para sentir realmente isso, né? Se fosse fulano, dividia. Se fosse fulano, somava. E aí foi mais ou menos coeso isso, né? O nome realmente para tentar fazer realmente isso acontecer. E assim, é difícil porque quem já tem mandato, ele vem realmente para isso. E quem não tem, para entrar realmente é difícil. Mas com essa união que as lutas, que o esporte em si, todos os esportes em geral, estão realmente trabalhando para isso, pela necessidade, não é porque o Luiz Carlos é bonzinho, não é pela necessidade realmente de uma força, né? E pelo compromisso que nós temos. Quando eu digo nós, é todos os professores de karatê, de judô, de jiu-jitsu, de MMA, de Krav Maga, todos têm esse compromisso. E realmente fidelizar aquilo para realmente mudar. Porque eu acho que chega a hora que cansa. Você está mais cansado. Eu tô demais. Né? Tanto cansado com a política da forma que vem e com a falta de apoio. O apoio que nós conseguimos é um ginásio. Puxa, gente. E isso reflete em tudo, né? Reflete até... O professor ele vai ficando tão cansado, porque é difícil, que ele transmite esse cansaço até para os alunos, sabe? Ele tá... Aí vai fazendo mal feito, porque ele já tá cansado, porque ele dá 2 horas de aula ali, mas não sabe nem o que é que ele vai comer em casa, ele não sabe nem como é que ele vai embora, sabe? Quantas vezes eu passei por situações do tipo, sabe? De aluno ter que dar cada um R$5 para botar gasolina no carro, porque não tinha gasolina no carro. Aí você ainda tem que dar o seu melhor como professor, você ainda tem que ser ali uma espécie de terapeuta, né, porque o aluno te procura, então é muito cansativo. Aí você vai atrás da política porque já tá cansado, aí, sabe, é a mesma coisa de sempre, não consegue, não tem apoio, não tem porta fechada. Então isso tudo é muito frustrante, por isso que tanta gente desiste. E às vezes o que querem dar, né, querem lhe amarrar politicamente. Exatamente. E dão uma migalha por aquela ajuda, e você às vezes é obrigado a receber que você está passando necessidade realmente. Exatamente. Como a gente vê aí vários projetos dentro do nosso estado funcionando de forma para bater foto. Vamos lá realmente ver se está acontecendo. E tem muitos, viu? Muitos mesmo. Né? Vamos lá. A gente vê, olha que não lembro o ano, mas um determinado tempo aí que houve uma distribuição de kimonos dentro do governo do estado. Foi um pedido que eu fiz e graças a Deus foi acatado na época, que era todos os kimonos ser pintados. O nome do governo do estado tinha eu acho que era um projeto Mão Amiga, se não me engano. E aí, onde a gente chega hoje, a gente ainda vê esses kimonos em uso. Porque foram pintados. E hoje a gente vê projetos sociais com dificuldade de material e a prefeitura, o governo comprando, e pessoas às vezes que estão ali erradas vendendo aquele material. Poxa, isso pra gente que é artista marcial é a coisa mais falta de caratismo maior do mundo. Então é coisa que não chega na ponta. Às vezes para você vender um kimono pode ser ali R$200, R$300, mas para aquela criança que não recebeu aquele kimono não tem nem preço. É traumático. Não tem nem preço.
Entendeu? Então é por isso que a gente vem para tentar fazer algo diferente. Não é que a gente chega lá e vai conseguir mudar, mas conseguir dar o mínimo de dignidade para o professor, que ele realmente consiga trabalhar sem pressão política, que é só o que a gente vê hoje. Pô, Samuel, eu vou te dar aqui um emprego, mas tu não vestir a camisa do meu candidato, tá fora. Como a gente viu agora um projeto ali, aqui em Fortaleza. Porque o cara bateu uma foto com um amigo, o cara foi tirado do projeto. Cara, isso é coisa mais absurda que existe na face. Que acontece muito. E as crianças não têm nenhuma valia naquele momento, o jovem. A vida, né? A vida em si. A vida é desvalorizada. É o direito da pessoa, que eu mais digo. Eu não estou nem defendendo de lado A, nem lado B, nem direita, nem esquerda. Estou defendendo a vida, a oportunidade. E aí, quando a pessoa vem no seu direct e diz assim, não, porque você está no lado do capitão, eu vou ser contra. Cara, olha um pouquinho para ti, tu é um lutador, então quer dizer que só o teu lado que está valendo. É um pensamento completamente egoísta. Faz uma autoavaliação e olha, esquece o que foi que o esporte te trouxe. Ele te deu essa ferramenta de tu pensar, dizer que agora é fulano, mas para um pouquinho e diz assim, e o outro que não conseguiu nem começar? Então as pessoas têm muito a questão da vaidade, do egoísmo. E nós, como artistas marciais, como professores, como líderes, a gente não tem esse egoísmo, a gente tem egoísmo de fazer realmente acontecer. Eu não quero o poder por poder, eu quero o poder para poder fazer realmente como a gente faz hoje. A mão direita que vai dando doação, a esquerda precisa ver. Exatamente. E está ali o nosso centro de treinamento. Eu acho que hoje tem mais eventos das outras modalidades que estão mesmo do karatê. É isso que eu vejo direto. Mas isso é a dificuldade de você chegar para ter um quadro móvel exorbitante e não tem ajuda. Você vai ter que tirar da inscrição, às vezes nem consegue. Porque quem faz evento esportivo sabe. É muito fácil as pessoas fazerem a conta. Não, teve 1.000 atletas. 100 reais, deu 100 mil reais 100 ali. mil reais. Mas aí ele esquece que tem muitos de projetos sociais que às vezes paga 50%. Às vezes nem paga. Às vezes o professor diz, não, nós vamos pagar. Aí o pai não arranjou dinheiro e você fica com pena de não poder levar. E você leva, você se endivida devido a isso. Exatamente. Agora mesmo, no mês de abril, o Ceará botou 8 atletas na seleção brasileira. E quando terminou a seletiva, os pais, professor, nós vamos para o sinal, nós vamos para isso. E aqui ele me deu um remorso assim dentro, né? E eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vou ver, reunir a diretoria, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. E nós mandamos os outros atletas para o campeonato sul-americano em Guayaquil. E aquilo para aquelas crianças, desses 8 que foram, 6 medalharam. Mas assim, por que eles medalharam? Eles estavam preparados e não tinham a preocupação onde iriam conseguir primeiro para ir. Exatamente. Porque a federação entrou com as passagens, a confederação entrou com hospedagem. Isso muda tudo. Muda tudo. Então, chegar lá focado. Muda tudo. Às vezes a gente viaja e a gente tá preocupado até com o que vai comer, né? Esse meu grupo que eu tô mandando agora, alguns deles estão bem no limite e tal. E a preocupação é essa. Onde é que a gente vai dormir? O que é que a gente vai comer? Sabe? Parece que o campeonato é a última preocupação. Deveria ser ao contrário, né? Tipo, não, tá tudo ok, meu foco é só aquele. Então, porque é muito difícil mesmo. A gente precisa de alguém. As artes marciais precisam entender isso, sabe? Professores precisam entender isso, praticantes, sabe? Atletas, aí que não tem nem pra onde correr. Atleta tem que entender isso pra ontem, porque ele tá pedindo favor aí faz tempo. E tendo alguém nosso não é favor, né? Você sendo eleito, eu posso bater nas costas. Ó, você foi eleito, você tem que fazer. Você não tem a opção de não fazer, você tem que fazer. Sim. Então, a gente precisa disso, sabe? Precisa ter esse sentimento, sabe? E eu espero que tenha, sabe? Espero esse seu compromisso, estou muito confiante nesse seu compromisso, né? Muito confiante na sua capacidade de liderar, de ser gestor. E acho, né? Tem uma fé ali, tem uma esperança muito grande de que a hora chegou e que a partir do ano que vem, né, a gente vai viver um novo momento. Já falei para vários pros caras, a gente vai viver um momento fantástico a partir do ano que vem. Eu sinto isso. Acho que, tipo assim, tudo que foi tirado da gente ali durante o lockdown, durante a pandemia,
acho que vai vir em dobro, sabe? Ou até mais, né? Não falo somente financeiramente, que a parte financeira é muito importante. O dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele traz tristeza, né? Todas as tristezas que a gente pode ter, elas vêm basicamente pela ausência de dinheiro, né? Ou pela ausência de alguém que você ama. Então, tirando isso, e isso faz necessário. E aí, acredito que a gente vai ter de volta também a nossa questão cultural, do esporte. As pessoas que se afastaram vão estar de volta. Então, acho que tudo vai ser bem melhor. Estou muito esperançoso, espero que as pessoas atendam a esse chamado, sabe? Espero que as pessoas que estão se juntando ao Senhor sejam pessoas fiéis, né? Desejo isso, desejo que a gente consiga, desejo que as pessoas não sejam imediatistas, né? Porque, eu quero só alguma coisa agora, né? Não é o momento é de... É a velha política, né? Mas a gente tem que perder esse negócio, né? De, quero alguma coisa, o que é que você pode me dar aqui agora? Tem que acabar com isso. Tem que fazer... Não, vamos fazer o certo. Vamos fazer o certo mesmo. Vamos votar por acreditar, né? Quando passar, a gente vai lá e diz, agora você faz pela comunidade, não é por mim, né? Você faz pelo grupo, tá? Não quero um emprego, fulano, não. Eu quero que aconteça. Eu quero que tenha um ginásio para a gente fazer evento. Eu quero que tenha um projeto que obrigue, né, o Estado e o município a apoiar as artes marciais. Eu quero que tenha grandes eventos, sabe? Eu quero que tenha grandes centros de treinamento funcionando, que exista uma fiscalização real no CFO, que bote o CFO para funcionar, que milhares de pessoas podiam estar sendo beneficiadas com o CFO diariamente, sabe? Então, a gente precisa que isso aconteça. Se acontecendo, aí tudo funciona, sabe? Se acontecendo, aí a minha academia melhora, porque vão ter mais praticantes, eu vou ter mais incentivo, os meus atletas deixam de ser, né, essa palavra é meio pesada, mas me entendam bem, um fardo, não que seja um fardo, mas tem aquele peso deixam de ser esse peso sobre mim, porque eu sei que o Estado vai atender ele, eu sei que ele vai ter uma hospedagem, uma alimentação, eu sei que ele vai ter uma passagem, eu não preciso me preocupar diretamente com isso, então posso me preocupar com a minha casa, com a minha família, sabe? O projeto social vai ter o tatame dele, a criança não vai estar treinando no chão, não vai estar muitas vezes se machucando porque o tatame está todo rasgado. E tudo isso melhora para tudo, não é melhorou para mim, sabe? Não é o meu emprego, não, melhorou, eu vou ganhar mais com isso porque todo mundo vai ganhar. Então eu espero que as pessoas tenham esse sentimento, obrigado por você estar aqui, obrigado pela conversa, obrigado por estar colocando seu nome à disposição, tá? Desejo de verdade que as coisas aconteçam, tá? De verdade mesmo, e vamos fazer esse negócio acontecer. Samuel, eu que agradeço, né, já de antemão pelo esse apoio incondicional que você, desde a primeira vez, a gente conseguiu caminhar. E pode ter certeza, você tem um amigo, independente de chegar ou não, a gente vai continuar abraçando, porque a essência é nossa, a essência do Luiz Carlos, a essência do Samuel, a essência dos demais artistas marciais. Mas a gente sabe que com o poder que um político tem, que um parlamentar tem, a gente consegue fazer muito mais. Com certeza. Se não chegar, a gente está fazendo o mínimo. E sempre vamos estar nessa dificuldade. É isso que a gente não quer mais. Até teve para encerrar, um amigo da gente perguntou assim, professor, mas se o senhor não for eleito, o senhor não vai se decepcionar? Eu disse, irmão, eu já estou preparado para o pior, porque por melhor, não precisa se preparar. Quem é lutador? O lutador, quando ele entra, ele tem que estar preparado para a derrota. Exatamente. Para a vitória, esse é o trabalho dele. Então a gente sabe da dificuldade, sabe dos anseios, sabe da peleja que das dificuldades, das propostas indecentes, mas nós, como lutador, a gente sabe da nossa essência e sabe que se chegar, faremos o possível e o impossível para realmente levar, até porque meu nome mesmo, de família, né, a responsabilidade é muito grande. Com certeza. Eu não posso manchar esse legado. Manchar o legado no nome do meu pai, que está em vida ainda, e da minha mãe, que já partiu, e do meu irmão, que já partiu. Então é algo assim muito desafiador e de muita responsabilidade. É algo que a gente vem para fazer e só tenho a agradecer quem puder dar uma oportunidade para a gente continuar fazendo. Uma coisa a gente sabe,
das artes marciais nós não vamos sair. Vamos ficar aqui, não vamos fugir, né? É o nosso lugar, né? É o que a gente sabe fazer. E eu tenho certeza que independente do resultado, se Deus quiser vai ser um resultado positivo, a gente soma força de todo jeito, né? Para que, enfim, o senhor sempre fez, eu sempre fiz, né? Cada um dentro da sua realidade, das suas proporções, mas a partir de agora a gente vai fazer junto e vamos fazer isso acontecer, se Deus quiser. Espero também que as pessoas deem essa oportunidade, né? Um pedido meu, como professor de jiu-jitsu, como alguém que as pessoas conhecem, que sabe que trabalha sério, é um pedido meu, pessoal, para que Uma deem... coisa eu sei, se o pré-candidato não prestasse, o Samuel não estaria junto. Não, porque a credibilidade aqui é muito maior sua do que mesmo do candidato. Depois da eleição, se o senhor fosse alguém que não fosse fazer, o senhor vai embora, eu fico, né? Exatamente. Aí o povo vai, meu irmão, nunca mais eu ia conseguir ter credibilidade em relação a isso. Então, né, eu tô confiando muito de que, independente do resultado, o senhor não vai, o senhor fica, né, do nosso lado, mas que a gente vai conseguir, acima de tudo, ajudar o esporte no geral. Não eu, não... Porque eu, querendo ou não, sei me virar, né? Mas tem gente que não sabe. Precisa. Exatamente, tá? Gente, obrigado para quem assistiu aí a gente, tá? Esse programa aí foi um pouquinho diferente, saímos do nosso layout aí, né, tradicional do Eitamar. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais. Te convido a me seguir nas redes sociais, aqueles que ainda não seguem. Segue o Levi, né? Que o Levi sempre pede pra galera seguir ele, nem todo mundo segue, mas segue o Levi lá. O Levi tem um conteúdo bacana. E segue o Sensei Luiz Carlos, o Instagram dele vai estar na descrição aqui desse vídeo. Segue lá ele, dá uma acompanhada. Vocês têm aí mais uns 2 meses e um pouquinho aí pra dar uma acompanhada na rotina, saber quem ele é. E o meu conselho é esse, né? Não é votar nas cegas, mas descobrir quem ele é, a história, fazer como eu fiz, dar uma pesquisada, né? Caso faça sentido para você, se junta a gente aí nesse projeto, beleza? Que Deus abençoe todo mundo. Vamos para a próxima aí.